Olá, meu nome é Anderson. Eu vivo na cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Trabalho atualmente como taxista. Porém, meu passatempo favorito é dar umas voltas de moto de vez em quando. Claro, com isso eu me interesso sempre pelo assunto. Eu tenho uma moto desde 2008. Minha carteira de habilitação de moto vem dessa época. A minha de carro tem um pouco mais tempo. E como motorista e piloto em uma motocicleta, eu vejo os dois lados da coisa. Sempre olhando os assuntos de moto, eu gosto de ler umas reportagens para saber, é claro, o que está acontecendo. E ontem, no dia 3 de outubro, saiu uma reportagem no jornal Hoje em Dia, na parte virtual do jornal Hoje em Dia, no site deles, em que eles passavam alguns dados sobre acidentes de motos e gastos da saúde relacionados a esses acidentes. Eu deixei o link na descrição do vídeo para que você mesmo possa ler a reportagem, fazer algum comentário lá. Então eu vou abordar alguns dados dessa reportagem. Segundo eles, Minas Gerais tem aproximadamente 1,9 milhão de motocicletas, ou seja, 1.920.000 motocicletas aproximadamente. Eu fiz questão de ir no site do Denatran, também tem um link aí embaixo, se você quiser pode ir lá e olhar esse dado do seu estado, ou até mesmo do seu município, e resolvi conferir quantas motos existem em Minas Gerais. Os repórteres omitiram mais ou menos 198.000 motonetas e aproximadamente 2.600 triciclos. Os 2.600 triciclos, você pode pensar, então o triciclo não se envolve em acidente, mas eu quero considerar esse número por uma conta que eu vou fazer mais tarde. Mas de qualquer forma, 198.000 motonetas. Você se perguntar o que é uma motoneta? Simples, é uma moto em que o quadro passa por baixo do motor ali, entendeu? Eles chamam de underbone ou scooter. Acho que scooter talvez seja mais fácil de você imaginar. É uma Vespa, ou uma Burgman, ou uma Lead. Cada marca tem um modelo. Então, são motocicletas da mesma forma, entendeu? No trânsito, quem é motorista talvez nem saiba a diferença de uma para outra. Então, só para acrescentar nesse número que foi informado na reportagem, são quase 200.000 veículos a mais, a se contar, a se levar em consideração nessa conta. Bom, esses veículos, todo ano, vence no dia 31 de janeiro, uma taxa que tem que ser paga, se chama DPVAT. Esse valor para motocicletas, triciclos e motonetas é de R$ 279,27. Foi o valor do último ano. E sem pagar esse valor você não consegue, assim como num carro, não consegue legalizar o seu veículo para rodar nesse ano. Então é um valor que é pago todos os anos. O DPVAT é arrecadado pela seguradora Líder, que é um consórcio de seguradoras que administram esse dinheiro. Eles cuidam de tudo, desde a emissão dos boletos para você pagar, eles é que recebem e eles é que repassam esses valores. Desses valores, que a motocicleta paga R$ 279,27 todo ano, 45% é destinado ao Fundo Nacional de Saúde. O Fundo Nacional de Saúde nada mais é do que quem controla o dinheiro que vai para o SUS. Eles é que repassam o dinheiro para o SUS. Então, 45% do DPVAT que eu pago, que você paga, que todo mundo que tem um veículo paga, 45% vai para o SUS, para cobrir despesas de internação relacionadas a acidentes. 5% vai para o Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito. Ok? Está escrito no site da seguradora Líder, que também tem o link, você pode conferir, que esses 5%, vou ler para vocês, que vai para o Denatran, vai para aplicação em programas destinados à prevenção de acidentes no trânsito. Entendeu? O restante
50% é para pagar indenização referente à morte, invalidez e despesas gerais médicas. Se você sofreu um acidente de carro, de moto, se você foi atropelado, se o ônibus que você estava bateu, você se machucou, precisou ir para o hospital, o valor que você gastou posterior a isso, você pode pedir como uma indenização. Eu gastei 10 mil reais com o hospital. Você pode levar isso ao DPVAT. É muito burocrático. A maioria das pessoas sofre acidente e prefere arcar do próprio bolso, mas você paga para isso, independente se você é pedestre ou motorista. Ok? Isso tem que ficar muito bem claro. Então, tendo em mãos o valor que é pago pelo DPVAT todos os anos e o número de motocicletas que temos no estado de Minas Gerais, a gente pode chegar a um número muito interessante, que é o valor arrecadado pela seguradora líder no nosso estado, certo? Eu fiz as contas, levei em consideração 2 milhões de motocicletas, deixei aí 190 e poucos milhões fora, só para a gente ter um número mais redondo. É claro que essa tabela que eu usei é de julho, e nos 6 primeiros meses do ano foram vendidas mais motos. Então vamos considerar só 2 milhões de motos em janeiro de 2012. O valor arrecadado total do DPVAT é de 558.549.000 reais. Redondo, esse valor, considerando 2 milhões de motocicletas. Se você tirar 45% disso, você vai ter 251.343.000. Esse é o valor que foi para o SUS, somente de valor arrecadado de motociclistas. Quem teve uma moto e pagou os R$279 lá em janeiro desse ano. Então, para o SUS, esse foi o valor enviado. Lembre-se, 251.343 milhões. Enfim. E o Denatran recebeu quase 28 milhões, 27.927. Para quê? Para fazer campanha de prevenção de acidente, né? No entanto, a gente tem visto que, por essa notícia que está sendo, por essa quantidade de notícias que estão sendo veiculadas nos últimos dias, que está só aumentando. O número de acidentes não tem diminuído, é claro. Bom, em uma dessas reportagens, o jornal Hoje em Dia afirma, e eu confirmei em outras fontes, me dei ao trabalho de procurar saber de onde via essa informação, que o custo, vou citar aqui o que está na reportagem, você mesmo pode ler lá. O custo de internações por acidentes com motocicletas em Minas Gerais, pagas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, mais que dobrou de 2008 a 2011. Talvez eu seja culpado, né? Eu comprei uma moto em 2008, passando de 6,8 milhões para 14,3 milhões. Eles não falaram se esse é um valor mensal ou um valor anual. Mas vamos calcular. Em Minas Gerais, 14,3 milhões de reais gastos pelo SUS. Digamos, em 2011, que é o período que eles informaram. Mesmo que esse valor de 14,6 milhões gasto pelo SUS com internações relacionadas a acidentes de motocicleta for um valor mensal, nós vamos ter uma soma de 171,6 milhões de reais, que seriam em um ano. Se esse valor que o jornal informou for mensal, se for 171,6 milhões, em 2012, por exemplo, foi arrecadado aproximadamente 251 milhões. Então, o SUS gastou, estou só supondo que esse valor que eles informaram foi mensal. O SUS gastou 171,6 milhões de reais e arrecadou, através do Fundo Nacional de Saúde, pelo seguradora líder, no DPVAT, 251,3 milhões de reais. Eu ainda acho que os 14,3 são valor anual, eu não sei, não posso afirmar, não estava falando lá no jornal. Mas, dinheiro não é o problema, porque o DPVAT é para isso. Eles criaram o DPVAT para arcar com os custos de saúde e o restante dos 50% do valor, como eu disse, é para pagar a indenização. Então,
Não tem a desculpa de que o SUS está gastando uma fortuna com acidente. De onde que esse dinheiro está vindo? Das motos, dos carros que pagam o DPVAT todo ano. E eles estão tentando levantar essa história de que moto está causando muito acidente e está se gastando muito dinheiro com as motos. Mas elas estão pagando o próprio valor. Os motociclistas, cada um de nós, cada vez que você vai lá e paga o raio do DPVAT, quase metade disso vai, na verdade, metade disso, 50%, volta para você como garantia de que você vai ter atendimento médico e de que existirão campanhas na prevenção de acidente. Então você para e pensa, por que essas reportagens estão tentando criar um certo ódio pelo motociclista? Eu dirijo o dia inteiro. Eu vejo gente fazendo cagada no trânsito o tempo todo. Ocasionalmente eu vejo um cara esticado no chão depois que caiu de moto. Todo dia tem notícia no jornal sobre isso. A minha maior preocupação é... será que com esse aumento na divulgação de notícias de acidente de moto, eles não vão querer empurrar de novo um aumento no valor do DPVAT? Olha, geralmente é em outubro que a seguradora líder, que esse consórcio da seguradora líder junta os seus membros e define qual vai ser o valor do próximo ano. No último ano não teve aumento, se eu bem me lembro. Porém, pela quantidade de matéria que está sendo divulgada relacionada a isso, eu acredito que estejam só amaciando a carne para enfiar isso aí na gente de novo. Mais um aumento. E pelas informações que a gente consegue, pela quantidade de dinheiro que está sendo arrecadado, parece que eles estão tendo como segurar a onda nesses acidentes aí, nesse gasto. Se a desculpa é dinheiro, o dinheiro não é desculpa pela quantidade de dinheiro arrecadado. Não faz sentido eles quererem aumentar igual possivelmente vai acontecer. Certo? Todo mundo sabe que o valor que uma moto paga é muito mais alto que o valor que um carro paga. Certo? Tá aí há muito tempo. Eu acho que dinheiro não é problema. E outra, o que está feito com os quase 28... O que está sendo feito com os quase 28 milhões de reais que estão na mão do Denatran para criar campanhas de conscientização, de prevenção e diminuir as estatísticas? Eu não tenho visto nada por aí. Não sei se eles realmente estão fazendo alguma coisa. E tem mais uma coisa também. Supomos que uma moto gasta por dia de gasolina R$5. Você sabe que o valor de impostos no combustível é de quase 50%, se não for mais. Provavelmente é mais, eu não lembro. Você pensa a quantidade de imposto que é gerado em âmbito da União, na União e no Estado. ICMS, IPI, COFINS e a porra toda. Você imagina a quantidade de dinheiro que está nisso aí. Então, vamos pensar nisso aí, gente. Não dá para aceitar o negócio do jeito que tá. Dinheiro não é o problema. Isso é pura demagogia. Eles querem que você passe a odiar quem tá em cima de uma moto. Porque o cara só faz loucura. O cara vai cair, o cara vai morrer. Pensa, quem tá debaixo daquele capacete ali. Pode ser a sua irmã, pode ser o seu primo, pode ser alguém da sua família ou um amigo seu. Se não for da sua família, é da família de alguém. Então não é assim. Não é criar um ódio pela moto. É criar consciência. E tem mais um detalhe. No Código de Trânsito Brasileiro, tem um pedacinho. Eu deixei também na descrição do vídeo para ser lido. Se você quiser consultar o Código de Trânsito, tá lá. Capítulo 3 das Normas Gerais de Circulação e Conduta. Artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Aí tem uma série de normas. Norma de circulação, todo mundo que tem carteira de habilitação deve saber isso, ok? Então entra um pedacinho ali, lá no final desse artigo 29. Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumidade dos pedestres. Ou seja, vamos quebrando isso aqui em partes. Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas nesse artigo, ou seja, depois das regras de trânsito, de circulação,
entra o seguinte: em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos de menor. Uma carreta tem responsabilidade pela segurança de um ônibus, que por sua vez tem responsabilidade na segurança de um caminhão menor, ou de uma caminhonete, ou de um carro, ou de uma moto. E todos estes pelos ciclistas e pedestres, ou seja, responsabilidade pela segurança, ok? Todo mundo tem. Se você está aí no seu carro dirigindo e aparecer uma moto fazendo uma besteira na sua frente, é por isso que você vai lá e atropela o cara? Não, você tem responsabilidade pela segurança dele. Se ele não respeitou o código de trânsito, você tem que respeitar. A responsabilidade é sua também, não é só dos outros. Se você viu o cara furando o sinal vermelho, ele furou. Você pôde impedir que acontecesse alguma coisa com você? Se você estava atrás dele, você não vai furar também, não é? Responsabilidade. E outra, eles falam em números de acidentes, mas será que 100% dos acidentes envolvendo motos são causados pelos motociclistas? Será que não tem uma fração aí em que o causador do acidente seja o outro motorista, ou até mesmo o pedestre que entrou na frente sem observar? Né? Então, assim, tem que pensar nisso, gente. Você tem que pensar que essas reportagens que estão sendo divulgadas têm algum intuito. E eu não sei se é informar, não. Porque está parecendo mais desinformação. Obrigado pelo tempo.